Ah, Já trabalhou para alguém que não te pagou? já. Eu, Como que foi a na história? primeira semana minha aqui, eu fui trabalhar com um rapaz, trabalhei a semana toda, cara, ralando igual um condenado, tá? Ralando muito. Lembrando que eu era um cara de mãozinha fina, que nunca tinha pego um martelo na vida, e cheguei aqui, fui trabalhar, trabalhei uma semana na construção, cara. Assim, muito difícil, cara, ralei demais. O cara disse que ia me pagar na semana seguinte, porque aqui tem uma conversa, né? De você trabalha uma semana, aquela semana fica em casa. O dinheiro, ele não te paga no final de semana, ele paga na outra semana. Então, eu falei, bom, esse é o sistema, né? Eu já tinha escutado isso de outras pessoas. Falei, bom, se esse é o sistema, eu vou me adaptar ao sistema, né? Trabalhei a semana toda, esperei a outra semana para poder receber. Meu amigo, eu sei que o cara ficou enrolando. A gente foi lá, foi eu e meu primo. A gente foi no apartamento do cara. Quando a gente chegou lá no apartamento do cara, batia, ninguém abria. Aí a gente viu que a porta estava um pouquinho assim, não estava fechada totalmente. A gente mexeu no trinco. Quando a gente empurrou a porta, apartamento vazio. O cara tinha se mandado pro Brasil. Caraca, e tinha outras pessoas que ele tinha que pagar também, não Não pagou? sei, não sei. Aí seria leviano da minha parte afirmar isso, mas eu não sei. Mas provavelmente. E assim, cara, eu vou te falar um negócio. O que eu já vi de brasileiro dando calote nos outros aqui. Meu brother, eu vou te falar, cara. Quando eu vejo brasileiro metendo um pau em americano, cara, e ele não olha a bunda suja que nós temos, o que nós brasileiros fazemos aqui, bicho? É brincadeira, brother. Mano, eu tava vendo um vídeo meu antigo, onde o Eduardo Bolsonaro, eu não vou falar de política aqui, né, agora, mas o Eduardo Bolsonaro, Agora. é agora, é você que comanda aí. Ele faz uma crítica aos brasileiros ilegais que estão saindo do Brasil e entram aqui ilegalmente e tudo mais. Enfim, não vou entrar no detalhe, mas ele faz essa crítica e eu fiz um vídeo falando sobre isso e falando do que os brasileiros fazem aqui. Cara, se a gente começar a olhar as reportagens, e eu tô falando só de brasileiro, não vou falar de mexicano, de hondurenho, porque aí, meu amigo, eu não faço parte da comunidade deles, então seria leviano da minha parte afirmar alguma coisa. Então eu não sei. Vou falar da comunidade que eu convivo, né? Comunidade brasileira, tô falando de nós. Cara, é crime atrás de crime, meu amigo. Se você quiser pegar a reportagem de brasileiro matando, roubando, sequestrando, dando calote, meu amigo, tem parrodo todo dia. Cara, Todo dia se vê notícias assim. E olha que nem todos os crimes são noticiados. Porque às vezes acontece coisa dentro de uma comunidade pequena de brasileiro, que isso aí não cai na mídia tradicional. Então a gente nem acaba não ficando sabendo do que aconteceu. Né? Aqueles crimes pequenos, vamos dizer assim, do José que dá o calote no Francisco, que o Francisco trabalhou uma semana pro cara e o cara não pagou, que é crime o cara não pagar, esses crimes não são noticiados. Mas, meu amigo, se a gente for olhar, cara, rapaz, mas tem demais, cara, tem demais. E aí eu fico pé da vida quando eu vejo o brasileiro vem pro país dos outros, faz a ruaça, ainda critica o país dos outros, critica o americano, cara. Mano, o americano bicho, é um povo sensacional. Tem defeito? Tem. Todos. Não tem ninguém perfeito no mundo. Mas é um povo sensacional, cara, que nos recebe com todo carinho. Ah, mas tem um cara ali que não gosta de brasileiro. Meu amigo, vai olhar se ele não tem motivo. Vai olhar se ele não se relacionou com uma brasileira e a brasileira passou ele para trás, ou ele foi trabalhar com alguém deu um cano nele. Vai olhar. Porque não é. Porque, cara, num primeiro momento, o americano gosta do brasileiro, porque o brasileiro tem aquela coisa do carnaval, samba, futebol. Então ele não tem aquele pré-conceito com o brasileiro. Quando você encontra um americano que tem esse preconceito, meu amigo, você pode ir lá olhar que não é preconceito, é um conceito. Ele já passou por alguma coisa.
Até a namorada de um amigo meu, ela falou que parece que o pai dela, ele começou a ter um certo preconceito com o brasileiro, porque ele foi negociar com o brasileiro, e aí parece que o brasileiro não pagou ele, ela é americana. Então, assim, Aham. ele não teve uma experiência muito boa, cara, com o brasileiro em vista disso. Mas, assim, aí agora ele tá namorando a filha dele, aí é uma outra pegada e tal, mas é complicado. Não sei se você lembra também, ô Nandinho, daquele primeiro comando de Massachusetts, cara. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso aqui, cara. Primeiro comando de Massachusetts. Tem Uma demais, galera cara. brasileira para fazer assalto. Falei, Tem caraca, demais. mano. Outro dia, cara, não tem 3 meses, 4 meses aí, ó. Pessoas que a gente conhecia, sabe? Pessoas que a gente conhecia, que a gente tinha um relacionamento, tá? Não intenso, mas assim, da gente ir na casa deles, eles ir na nossa casa, não tão íntimo, mas a gente se conhecia, a família era amigos. Cara, o casal envolvido com pedofilia, velho. Tá? E o cara, a É. mulher, o cara estuprava as crianças, a mulher filmava o marido estuprando as crianças para colocar na internet. Porque o Aonde foi cara isso aí, mexia. mano? Na Geórgia. Na Sério? Geórgia. Isso foi noticiado, se não me engano, passou no Fantástico, passou naqueles programas da Record, deu uma repercussão. Então, assim, você vê, cara, pessoas perto de mim, cara. A minha filha poderia ter sido uma vítima, sabe? Poderia ter sido uma vítima. E é isso que me revolta, o Roger. Porque é o seguinte, cara, eu entendo o seguinte, cara, hoje, você não fez essa pergunta, mas eu falo porque é uma coisa de orgulho para mim, tá? Eu tenho muito orgulho de dizer isso, tá? E aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, porque isso não faz ninguém melhor do que ninguém, mas hoje eu tenho orgulho de ser americano, tá? Eu tenho a cidadania americana. Mas, acima de tudo, eu sou brasileiro. Eu sei quem eu sou, tá? E sabendo quem eu sou, eu sei que por mais que eu tenha a cidadania americana, tá? É um privilégio isso, eu tenho muito orgulho de ter isso, tá? Por mais que eu tenha isso, eu entendo que a casa não é minha. Eles abriram a porta para mim, eu entrei, fiquei, tá? Fiquei legal, fiquei aqui 10 anos ilegal, tá? 10 anos, tipo assim, não é uma coisa que eu bato palma, porque ficar ilegal não é uma coisa bacana, tá? Isso é contra a lei. Eu fiquei aqui 10 anos ilegal, mas eu também caí naquela questão que eu falei no início, eu não tinha muita opção, eu era dependente dos meus pais quiseram vir, acabei vindo com visto de turista, e depois de 6 meses eu estava ilegal. A gente não tinha esse conhecimento hoje que a gente tem de prorrogar o visto, né, de tentar um visto estudante. Naquela época já não tinha esse conhecimento, não tinha, isso é zero. Tá? Se a gente tivesse esse conhecimento, a gente poderia até ter tentado isso. Mas eu sei que o país, ele me recebeu. Mas, cara, aqui ainda é a casa deles. Não é a minha casa. É complicado explicar. É assim, ó. Eu me sinto em casa aqui nos Estados Unidos. Eu amo essa bandeira aqui. Para mim, hoje eu amo muito mais essa bandeira do que a bandeira do Brasil. Tá? Muito mais. Porque o que esse país aqui fez por mim, o Brasil não faria se eu tivesse ficado no Brasil. Tá? Como o Brasil não faz por 200 milhões de pessoas que estão lá, e o Brasil não faz nada por eles. Então, esse país aqui, sem eu merecer, sem eu não ter nascido aqui, esse país me deu oportunidades que no Brasil jamais eu teria. Tá? Então eu amo esse país aqui. Mas apesar de sentir em casa, eu sei que a casa não é minha. Você tá entendendo? A casa não é minha. E o que eu vejo, cara, é o seguinte: muitos brasileiros, ele chega aqui e, meu amigo, ele acha que ele tá no Brasil, bro. Isso pra mim me tira do sério, cara. Isso me deixa muito nervoso em relação a isso. Porque eu entendo é o seguinte, cara. Se o Roger, por exemplo, você me convida para ir na sua casa, eu entro na sua casa, meu amigo, eu vou me portar tranquilo. Eu vou, se os seus filhos tá quebrando a parede, tá pendurando no ventilador, tá jogando a televisão no chão, eu não vou fazer. Os seus filhos podem. Os seus filhos é seus filhos. Eles são dono da casa.
Eu não posso. Aí, quando a gente faz essa crítica, porque brasileiro dá calote dos outros, faz um monte de arruaça e tudo, aí os caras, Nandinho, e os americanos? Tem um monte de americano. Ô, cabeça de anta, você quer que o americano faz arruaça aonde? No Japão? Ele tá fazendo na casa dele. O lugar dele... Porque a questão é o seguinte, pessoas boas e ruins têm todas as nacionalidades. Todas as nacionalidades têm pessoas boas e ruins. Então tem americano bom e americano ruim. O local do americano fazer bagunça, não estou apoiando, não estou dizendo que isso é certo, mas o lugar dele fazer bagunça é na casa dele, poxa. Seria inaceitável o americano ir para o Brasil e fazer bagunça no Brasil. Mas aí o brasileiro vem para cá e não respeita a lei. Meu amigo, olha aqui, eu frequentei, antes de casar, eu era promoter de festas lá em Atlanta. Tá? Eu fazia festa, eu era assim um grande pé de valsa. Tá? Eu era conhecido como Nandinho Forrozeiro. Eu gostava do forró, era festa, eu tava tudo quanto é festa. Tinha uma aglomeração de brasileiros ali, eu tava lá no meio. Tava o som tocando, eu tava lá no meio. Cara, não foi uma vez, nem duas, nem 10, nem 1000 vezes que eu vi gente indo para as festas, enchendo a cara, pegando o carro, indo embora, meu amigo. Graças a Deus, na maioria das vezes não aconteceu nada. Mas às vezes acontecia. E aí, quando acontece, a notícia não vai ser assim, ó, Joaquim dirigiu bêbado e fez isso. Não, vai ser brasileiro dirigindo bêbado mata um americano, mata uma pessoa. E aí, essa notícia, brasileiro mata, dirige bêbado e mata, nos atinge. Atinge você, que é um bom cidadão. Atinge a mim, atinge a minha esposa, o meu vizinho. Então, cara, a gente tem que parar muitas vezes desse corporativismo. Fechar os olhos porque é brasileiro. Ah, não, é brasileiro, meu compatriota. Eu vou aceitar. Ele tá fazendo coisa errada, eu vou aceitar. Não, meu amigo. É desses caras que a gente não pode aceitar. Entendeu? Porque se ele fizer coisa errada, vai me afetar, cara. Inevitavelmente. Quando o americano olhar pra mim e descobrir que eu sou brasileiro, tá, você é brasileiro. Será que você é diferente daquele cara que dirigiu bêbado e matou o cara? Será que você é? Ele vai colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí não adianta vir com conversinha. Você fez uma pergunta outra pro Gus. Eu já tô falando demais. Não, fica à vontade. Aqui é assim mesmo. Você pode me interromper. Você pode me interromper aí. Ontem você fez uma pergunta pro Gus. Se ele já sofreu algum tipo de racismo aqui e tal. Cara, eu sou muito mais bem tratado aqui do que no Brasil, brother. O negócio é o seguinte, tem muito brasileiro que fica aí com esse mimimi. Ah, não, porque tem americano que não gosta de brasileiro. Ah, porque eu fui lá no banco e a mulher me tratou mal. Ah, porque eu fui não sei não. Velho, é muito mimimi. Sabe, o cara vai lá no banco, ele tá na fila do banco, né? É uma coisa até inédita, porque aqui não tem fila no banco, mas... Você pode entrar até com a metralhadora dentro do banco, eles não vão nem ver. Exato. Às vezes você tá lá no banco, tá a caixa do banco tá ali tratando mal todo mundo, porque ela tá num péssimo dia. Aí o brasileiro chega lá, a mulher faz uma pergunta para ele, às vezes ele não sabe responder, tá? Porque às vezes não domina o inglês, ele não sabe responder, a mulher dá uma patada, porque ela tá num dia ruim, o brasileiro sai de lá falando, tá vendo? Americano é tudo racista. É porque americano não gosta de imigrante. Olha, rapaz, olha, isso é tão verdade, Roger, essa coisa, essa conversa fiada no meio da comunidade brasileira. E eu tô falando da comunidade brasileira porque eu sou brasileiro. Se eu fosse mexicano, eu estaria falando da comunidade mexicana. Tá? Então, porque às vezes o pessoal fica assim, é só brasileiro? Não, meu amigo, é todo mundo. Mas eu vou falar de mim. Vou falar de mim, da classe que eu pertenço. É tão verdade isso, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu descobri era, olha, tem 2 partidos nos Estados Unidos. Um é o Partido Democrata, o outro é o Republicano. O Democrata ama você. O Democrata te ama. Republicano, você descobre que o americano ele é republicano, você sai correndo. Você sai correndo, porque ele te odeia. Ele vai chamar a imigração para você. Quando eu me legalizei,
eu fui num comitê do Partido Republicano lá em Marietta, na Geórgia. É o comitê republicano lá de Cobb County, lá na Geórgia. Eu fui lá, cara, eu juro pra você, que essa cara de mexicano que eu tenho, bonitinho assim, esse inglês arrastado que eu tenho, eu falei, rapaz, quando eu chegar lá, com aquele preconceito, que aquelas informações que eu tinha, quando eu chegar lá, esse povo vai me botar pra correr, eles vão meter o chute em mim, mas eu vou lá, eu vou criar coragem e vou lá. Cara, quando eu entrei, que eu fui conversar com o pessoal, falar, ó, sou brasileiro e tal. Rapaz, faltou colocar tapete vermelho pra mim, brother. Faltou colocar tapete vermelho. Me pegou, puxou uma cadeira, senta aí, conta a sua história, vamos conversar e tal, o que a gente pode te ajudar e tal. Rapaz, quebrou. Simplesmente quebrou aquela informação que eu tinha. Republicano, olha, americano, republicano te odeia. Ele tem o seu mal. Rapaz, isso é uma conversa fiada. Então, você vê a comunidade brasileira, ela tá cheia de coisas, de pré-conceitos, muitas vezes vindo até do Brasil. Eu, por exemplo, eu fiz faculdade lá no Brasil, como eu falei, um ano de faculdade, um ano de administração de empresa, foi o suficiente para eu odiar os Estados Unidos. Por quê? A doutrinação nas escolas era Estados Unidos, ele é o causador do mal do mundo. Você sabe por que aqui tem pobre no Brasil? Por causa dos Estados Unidos. É o tio Sam. O tio Sam, o dólar, é o capitalismo, eles são arrogantes, são soberbos, os Estados Unidos é o mal do mundo, e blá, 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 blá. Mano, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu odiava os Estados Unidos. Odiava. Eu não gostava de americano, não gostava dessa bandeira. Eu tinha um argumento comigo, cara, que eu falava assim, quando eu vi um brasileiro elogiando os Estados Unidos, eu falava assim, sabe qual é a diferença sua e de uma prostituta? Nenhuma. Vocês dois se venderam por dinheiro. Porque na minha cabeça, falar bem dos Estados Unidos é porque você está ganhando dinheiro. Então o dinheiro te seduziu, fez a sua cabeça e agora você ama os Estados Unidos. Era essa a mentalidade que eu tinha. Aí, meu amigo, eu fiquei assim por muito tempo, até que eu fui no Brasil. Quando eu voltei no Brasil, Roger, que eu olhei assim, eu falava, rapaz... Quando você ficou quanto tempo sem ir no Brasil? Assim, só para 10 anos. 10 anos. 10 anos. E como que foi, assim, ir e ver o que você já vivia aqui há 10 anos e voltar aí? Então, cara, eu tinha um amigo aqui, o César, que se ele estiver assistindo aí, não sei se ele está assistindo, um grande abraço, saudade de você, meu irmão. Ele era um cara que, desde que eu conheci ele em 2001, quando eu cheguei aqui, ele já era legal, tá? Ele já tinha um documento, ele podia ir no Brasil, voltar, ele ia sempre. Ele falava assim, Nandinho, cara, quando você pegar seu documento, se for no Brasil, você vai ver a diferença no aeroporto. Eu falava, rapaz, para de frescura, não é assim não, você está desfazendo do Brasil, que isso, rapaz, que isso. Ele falava, você vai ver, espera, quando você chegar no aeroporto, você vai ver a diferença. Eu falei, tá bom. Beleza, passou-se vários anos, 10 anos, aí eu me legalizei. Depois, se quiser, eu conto como que eu me legalizei. Depois eu vou perguntar a você. Aí, 10 anos depois, eu vou pro Brasil. Cara, quando eu chego no Brasil, brother, eu tava escutando o César, meu amigo, falando aqui no meu ouvido. Te falei, eu te avisei. Rapaz, você chega no aeroporto, você tá aqui acostumado, uma pessoa tá na sua frente, ela abre a porta, ela vai segurar a porta para você passar. Ela vai segurar. Meu amigo, eu fui com essa ingenuidade, né, acostumado aqui nos Estados Unidos. Rapaz, se você não olha, meu amigo, meu óculos tinha quebrado, sabe? A porta batia na sua cara. E aquele tanto de gente conversando, aquele povo passando na sua frente. Você tá ali no guichê conversando com a atendente ali da companhia aérea, a pessoa chega aqui do seu lado aqui, rapaz. Ela entra aqui na sua frente, cara, sem educação, sabe? Não tem... Ninguém respeita o seu espaço, aquela coisa de louco. Aí quando eu chego em Goiânia, isso no aeroporto de Brasília, porque eu fiz conexão em Brasília para depois ir para Goiânia, porque lembrando que Goiânia não recebia voo internacional. Aí, não sei se recebe ainda.
chego em Goiânia. Quando eu chego em Goiânia, cara, eu sempre fui apaixonado por Goiânia, cara. Sempre fui um goiano, assim, exemplar. Cara, tanto é que se vocês procurarem no YouTube, chegada do Nandinho Oliveira no Brasil depois de 10 anos. Eu beijo o chão, Roger. Eu sou o último a descer do avião. Lembrando o que eu falei no início, você descia lá no aeroporto de Goiânia, você descia na pista de voo. E eu descia, fui o último a descer do avião de propósito, eu quis ficar por último. Eu desci e ajoelhei no chão e beijei o chão de Goiânia. Porque eu falava assim, rapaz, se o Papa, que não é brasileiro, quando ele ia no Brasil, ele beijava o chão, por que eu não vou beijar? Vou beijar o chão da minha cidade. Claro que eu vou fazer isso. Mas, mano, quando eu saio do aeroporto de Goiânia, que eu começo a entrar, eu falo, rapaz, será que o tsunami não foi aqui? Que lugar feio. Que ruas esburacadas. Não que eu não soubesse disso, mas já tinha 10 anos fora, tinha ficado no passado. Já não lembrava, né, tanto. Hã? A gente acostuma com a vida aqui. Costuma. Eu fico imaginando, eu tô fora do Brasil vai dar 6 anos. E eu acho que para mim também vai ser um choque muito grande, porque tem essa questão da cordialidade das pessoas. O americano não é 100% perfeito, deixando bem claro, mas eu vejo que as pessoas, não é falando mal, mas infelizmente eu vejo que essa questão cultural, o brasileiro quando vem para cá, ele se adapta muito. E ele se torna esse tipo de pessoa, assim, uma pessoa mais cordial, uma pessoa que cumpre mais as regras, né? Nem todo mundo isso. Mas, infelizmente, assim, se você faz isso no Brasil, às vezes você é visto como um bobo, como um otário. Então, às vezes eu me preocupo um pouco, cara, porque eu quero voltar no Brasil, mas eu sei que eu vou ter que me readaptar para poder, sabe, não passar por muitas coisas. Vai. E uma coisa que acontece muito, cara, é que quando você chega no Brasil, eu não sei, você tem muito tempo que você não vai lá, né? 6 anos, vai dar 6 anos, pois é. E aí quando você chega, não sei se a sua família era assim, é assim, porque a minha família era uma família mais de classe média baixa, e eles nunca tinham oportunidade de viajar para outros países e tal. Então quando a gente chega, a gente é atenção. A atenção ali atenção não, é a atração do momento ali, né? Todo mundo começa a perguntar, e aí, como é que é lá, e tal. E assim, cara, a gente começa a falar, cara, parece que a gente tá falando de uma coisa assim, que a pessoa nunca imaginou, uma coisa assim, exorbitante, sabe? Assim, uma coisa inatingível, sabe? E, cara, infelizmente o nosso Brasil tem que melhorar demais, cara. Melhorar demais em todos os sentidos, cara. E aí, voltando naquele negócio que eu tava falando, eu fui pro Brasil, fiquei lá em Goiânia, fiquei lá uns 30 dias, 40 dias lá. Quando eu voltei, cara, eu voltei dando graças a Deus por morar aqui nesse país. Morar aqui, velho. Falava, cara, eu nunca agradeci tanto a Deus por estar aqui nos Estados Unidos. Eu só fui entender isso quando eu voltei no Brasil e eu vi o Brasil do jeito que era, a realidade do Brasil. Aí, meu amigo, aí quando eu voltei para cá, eu voltei agradecendo a Deus por estar morando aqui. Aí quando a gente fala isso, olha, eu sei que tem muita gente que pode estar me assistindo, às vezes tem até parentes e amigos meus, tá cuspindo no prato que comeu. Não, mano, eu amo o Brasil, cara, amo o Brasil, oro pro Brasil ser um país melhor, mas eu tô falando da realidade. Realidade é dura, mas mais duro, meu amigo, mais duro é vocês ficarem defendendo um bando de políticos safados e vocês idolatrando, porque a culpa do Brasil ser tudo isso é desses políticos. Mas vocês estão idolatrando, ficam defendendo. Em vez de pegar a gente que mora fora, escutar o que a gente diz e falar, pô, porque, Roger, o Brasil tem condição demais de ser muito melhor do que os Estados Unidos. Porque as riquezas naturais do Brasil, cara, os Estados Unidos não têm, cara. Exatamente. Sabe? Então por que o Brasil não é? Por que o Brasil não é? Aí é que tá. Então não tem que ficar bravo com a gente, não. Tem que ficar bravo com o político que vocês colocam, mas o brasileiro vota e idolatra. Né? Lá no Brasil, né? Aquela frase lá, aquele ditado que me engana que eu gosto, lá mudou. Agora me engana que eu idolatro. Quanto mais ser enganado, mais os caras idolatram político. Mas enfim.